Prova emprestada. O que é? Qual o fundamento legal? Quais os requisitos de validade? Qual o efeito? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre a prova emprestada. Vejam, na vigência do Código de 1973, a gente já tinha a previsão que consta hoje ali do artigo 369, se é que não me falha a memória, de que são admissíveis todos os meios de prova moralmente legítimos. E depois o Código já vinha com provas em espécie, assim como vem o Código hoje tratando lá de ata notarial, não é verdade? De depoimento pessoal, de prova testemunhal, de prova pericial. E aí criou-se na prática jurisdicional a possibilidade de utilizar prova produzida em um processo como elemento de formação de convicção do julgador em outro processo. E a isso se deu o nome de prova emprestada. E, em geral, esse era o exemplo dado pelos professores de processo de um meio moralmente legítimo, mas não especificado no Código. Pois é, o Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, como a gente sabe, ele consolidou no texto normativo uma série de práticas que já se vinha utilizando na rotina jurisdicional, na rotina forense. Procurou corrigir uma série de problemas também, a gente sabe que isso foi algo que o Código fez. E aí ele trouxe o artigo 372, que então regulamenta essa questão da prova emprestada. E o artigo 372 diz o seguinte, olha, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado ou contraditório. Eu acho assim até bastante curioso, o Código várias vezes fala do juiz atribuir o valor que considerar adequado, lá por exemplo quando trata de informante, quando trata de documentos eletrônicos não convertidos para forma escrita, que o juiz vai atribuir o valor que considerar adequado. E no fundo, se é que eu não estou muito enganado pelo menos, é isso que o juiz faz com qualquer meio de prova. Afinal de contas, a visão que predomina pelo menos é que não há exatamente uma hierarquia entre as provas no Brasil. A gente tem aí um princípio de livre convencimento motivado, precisa ser motivado, mas no fundo, em que pese o fato disso merecer algumas e receber algumas críticas, a prova que mais vale é a prova que mais convence o juiz, não é mesmo? Bom, então o fundamento legal da tal da prova emprestada, artigo 372 do Código de Processo Civil. Veja que o artigo é lá um tanto quanto lacônico ainda, e que pode haver então aí divergência sobre o que são os requisitos de validade e tudo mais. Uma parte da doutrina vai dizer o seguinte, olha, são requisitos de validade que a prova tenha sido produzida entre as mesmas partes, que tenha por objeto o mesmo fato probando e que tenha observado as formalidades legais de produção da própria prova. É claro, se há nulidade na produção da prova, se há uma ilicitude procedimental no processo de origem, a gente não vai usar essa prova aí como elemento de convicção em um outro processo, se já há um problema lá na origem. Agora, essa questão de que o objeto precisa ser exatamente o mesmo fato probando já é
uma interpretação doutrinária, não é exatamente isso que está escrito no artigo 372. Mas a preocupação aqui, pelo que me parece, é justamente garantir o contraditório mais adequado possível, né? Então, é necessário que tenha havido um efetivo contraditório. Isso está escrito na parte final aqui do artigo 372, e de toda forma decorre das próprias garantias fundamentais cordiais do processo lá na própria Constituição Federal, inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Algumas questões que são interessantes. A súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça vai dizer, olha, é possível que se use em processo judicial prova produzida em processo administrativo, aí desde que devidamente autorizada pelo juízo competente, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Tá certo? Então está aqui uma possibilidade de uso de prova emprestada, segundo súmula do Superior Tribunal de Justiça. Agora, é efetivamente necessário que a prova no processo de origem tenha sido produzida entre as mesmas partes? Sobre isso há alguma controvérsia. O enunciado 30 do Conselho da Justiça Federal vai dizer, olha, não é necessário que tenha sido a prova produzida entre as mesmas partes. Para mim há aqui alguma dificuldade, né? Talvez o que se possa admitir é que a parte beneficiada em princípio pela prova não tenha participado do processo de origem, porque afinal de contas, se há ainda que virtual, prejuízo de alguém pela prova e essa pessoa virtualmente prejudicada não participou da produção da prova na origem, parece-me que é absolutamente inadequado que se pretenda utilizar esse elemento como prova contra aquela pessoa que não pôde exercer o contraditório. E a gente precisa lembrar, né? Se é uma testemunha, se a parte tem a oportunidade procedimental de contraditar a testemunha, de formular perguntas também, né? Se é uma perícia, a parte tem a possibilidade de indicar assistente técnico, formular quesitos, acompanhar a perícia, inclusive para formular quesitos suplementares, solicitar a arguição do perito em audiência de instrução. Então, o contraditório é muito importante, lembrando, é garantia fundamental. Então, aí, se a gente não quiser ter problema na admissão de uma prova emprestada, parece-me que é bastante importante que ela tenha sido produzida, sim, em que pese o enunciado do Conselho da Justiça Federal, entre as mesmas partes, que tenha por objeto o mesmo fato probando, que tenha respeitado o procedimento de produção daquela prova. E aí ela vai equivaler a uma prova produzida em uma carta precatória, porque também resta aí aquela preocupação do princípio da identidade física do juiz, que merece também uma série de críticas na doutrina atualmente, né? Mas de toda forma equivaleria aí a uma prova produzida em carta precatória. A gente tem também a possibilidade da ação de produção antecipada da prova, não gera prevenção também equivale aí a uma prova produzida por meio de carta precatória. Parece-me que neste sentido aí a gente não tem lá um problema que seja relevante nem nada disso, tá certo? Então aí a prova emprestada, veja que ela pode ter uma série de usos, né? Imagine que uma prova foi produzida em um processo que por qualquer motivo foi extinto sem julgamento do mérito. Mas corrigido o vício, possível propor novamente a ação, não é necessário produzir a prova uma outra vez. Ou imagine que a gente tenha duas ações entre as mesmas partes, mesma causa de pedir, mas pedidos diferentes. A gente tem uma hipótese aí de conexão e não exatamente de litispendência. É possível aí aproveitar, emprestar uma prova produzida em um processo, em outro processo, até por uma questão de economia processual e tudo mais. Parece-me que, para que a gente não tenha problema, desde que tenha sido entre as mesmas partes, mesmo fato probando,
respeito aí às formalidades procedimentais de produção da prova, tá certo? Eu queria te convidar a conversar aqui comigo, contando de onde é que você me assiste e como você chegou a esse vídeo. E também queria te fazer um convite que tenho feito nos últimos vídeos, te convidando a me contar sobre o que você gostaria de me ouvir falando aqui. Se for possível atender a solicitação, e eu tenho procurado atender a todas, eu vou trazer aqui para o canal e vou dar o crédito à primeira pessoa que tiver feito a sugestão, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo do princípio da aquisição das provas, que também é super interessante. E também queria te convidar de novo, por favor, a se inscrever no canal, a clicar no sininho, a dar o seu joinha, a compartilhar o vídeo com outras pessoas para que ele possa ser interessante, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau, até mais!